vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que a partir de agora está acompanhando o programa Em Tuas Mãos. A liturgia de hoje nos apresenta os desafios de sermos discípulos e seguidores de Cristo, mas ao mesmo tempo nos lembra que o amor de Deus não desampara a quem nele confia. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, meditar este salmo. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. No próximo dia 29 de junho, na festa de São Pedro e São Paulo Apóstolo, o nosso arcebispo metropolitano estará no Vaticano para a bênção dos pálios episcopais, que posteriormente serão impostos a cada arcebispo em suas respectivas arquidioceses. Quem nos ajuda a entender sobre essa vestimenta litúrgica é o nosso arcebispo emérito, Dom Jacinto Brito. O programa Em Tuas Mãos hoje vem até o bairro Horto Florestal, na Casa Betânia, residência de nosso arcebispo emérito, Dom Jacinto Brito, para conversar um pouco com ele a respeito do palio, uma vestimenta litúrgica da nossa igreja cheia de representatividade. É uma alegria estar com o senhor, Dom Jacinto. Obrigado, Tarcísio, por estarmos juntos aqui, e faz bem conversarmos sobre esses assuntos, porque daqui a uns dias teremos novidades na nossa arquidiocese. Muito bem, Dom Jacinto. Então, gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o palio episcopal. Bom, primeiramente, acho que a palavra pálio já deve ser explicada. A palavra pálio quer dizer aquilo que cobre, vem da palavra latina, da língua latina, e a palavra pálio do latim. Então, aquilo que cobre, o que era que cobria? Na antiguidade cristã, os bispos e depois, sobretudo, o Papa, o bispo de Roma, usava uma pele de ovelha sobre os ombros, nas costas, como sinal de que ele era o pastor das ovelhas do rebanho de Cristo. Esse costume foi se perpetuando, se restringiu ao bispo de Roma, no caso ao Papa, e foi mudando também de forma, porque aquela forma mais primitiva foi cedendo a um tipo de manto, pela praticidade, terminou ficando como é hoje em dia. É uma espécie de colar, de uma largura de 10 centímetros a 12, mais ou menos, com uma parte caída para frente, uma ponta e outra para trás, e com 6 cruzes. De modo que aí nós temos uma vestimenta reduzida em tamanho, mas com o mesmo significado. O palio cobrindo pele de ovelha, melhor dizer, agora é lã de ovelha, antes era pele com a lã, agora somente a lã, cobrindo os ombros do pastor, para dizer que ele precisa carregar nos ombros as ovelhas de Cristo. Muito bem, Dom Jacinto. É interessante notar que é uma coisa que vem da tradição da igreja. É algo que a tradição da igreja construiu. Existe um ponto em específico que o palio passou a ser essa representação da autoridade episcopal? Mais ou menos no século VII, por aí,
ele já começou a ser imposto pelo bispo de Roma ou pelo patriarca daquela região, como Antioquia, Jerusalém, Alexandria, etc., Roma, passou a ser imposto pelo Papa ou pelo patriarca aos bispos que eram de uma representatividade, vamos dizer, maior. Não era só bispo diocesano. Ele era um bispo que tinha uma influência no âmbito bem mais amplo. No caso que hoje nós chamamos os arcebispos ou os patriarcas, uma memória dos patriarcados antigos da igreja, que eram fundamentalmente Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Constantinopla em seguida. Pois bem, então hoje, e já de uns 6, 7 séculos, o pálio é imposto pelo Papa aos arcebispos e patriarcas. Não é a cada bispo, mas só a arcebispos, quer dizer, aqueles bispos que ocupam uma sede metropolitana, que tem outras dioceses ao seu redor, que tem outras dioceses que são sufragâneas. Então, aquilo é a missão daquele bispo, como metropolita. Ele tem uma função de coordenação, não de administração, mas de uma coordenação fraterna, de um agregar, de um poder de convocar e reunir, então, a província eclesiástica. No meu caso, eu fui nomeado para Teresina no dia 22 de fevereiro de 2012. Iniciei meu ministério pastoral aqui no dia 6 de maio do mesmo ano. E no dia 29 de junho de 2012, eu estava em Roma e recebi das mãos do Papa Bento XVI o pálio, porque estava sendo arcebispo da Arquidiocese de Teresina. São 8 dioceses que compõem a província eclesiástica do Piauí. Então, Teresina é a sede. Então, o bispo que ocupa a sede desta província eclesiástica, ele é o metropolita, ele é o arcebispo, e o Papa o distingue com esse sinal para dizer a estreita comunhão no mesmo pastoreio da Igreja de Cristo entre o sucessor de Pedro e aqueles que exercem uma função de maior influência na unidade e na vida diária da Igreja cristã, católica em todo o mundo. É o que nosso arcebispo atual, Dom Juarez, vai então receber. Só que o Papa Bento, depois que eu recebi o pálio, uns 2 anos depois, ele fez um decreto muito interessante, que o Papa agora benze, no dia de São Pedro, os pálios, mas eles são entregues na própria arquidiocese, pelo núncio apostólico, por um delegado do Papa. Então é o que nós esperamos, já está previsto para o dia 15 de setembro, dia da festa da padroeira da Catedral e da Arquidiocese, está prevista então a entrega do pálio pelo núncio apostólico a Dom Juarez, nosso arcebispo. Mas ele vai agora, dia 29 de junho, ele vai a Roma para presenciar, estar na celebração, concelebrar na bênção do pálio. Dom Jacinto, e completando então a nossa compreensão acerca dos simbolismos que circundam o pálio, essa vestimenta da nossa igreja, eu gostaria que o senhor explicasse quando o arcebispo usa e como ele usa o pálio. Bom, uma vez recebido o pálio, imposto o pálio nos ombros do arcebispo, ele pode usar em cada circunstância celebrativa. Mas a praxis da igreja é que ele usa nos momentos solenes, nas ocasiões mais significativas da vida da arquidiocese ou da vida da sua província eclesiástica. Em arcebispo de Teresina, como era o meu caso,
e agora é o caso de Dom Juarez, pode usar o pálio em toda a província eclesiástica do Piauí. No caso, onde o arcebispo de Teresina for dentro do Piauí, em qualquer uma das 8 dioceses, ele pode usar o pálio porque ele é um metropolita para toda esta área. Mas não pode usar, por exemplo, em outra arquidiocese. O pálio se refere àquela arquidiocese, no caso Teresina. Né? Então, eu usava, como a maioria dos meus irmãos bispos usam, nos dias festivos, solenes, uma ordenação, uma celebração de cunho arquidiocesano, nacional, ou de umas grandes solenidades da igreja, aí usava. Mas não é proibido usar em outro momento. E vale a pena dizer uma pequena nota histórica e até diria cultural sobre o pálio. Hoje em dia, a lã que é confeccionado pálio, ela é retirada de ovelhas e essas ovelhas são criadas em um mosteiro de irmãs, de freiras, em Roma. No dia 21 de janeiro, que é o dia de Santa Inês, cujo nome Agnes vem da palavra agnus, que quer dizer cordeiro, naquele dia os pálios já foram confeccionados, né, por essas irmãs. Esses pálios são colocados sobre o túmulo de São Pedro. Então ficam sobre o túmulo de São Pedro. E o Papa então os benze no dia de São Pedro para entregar aos metropolitas. Quer dizer, essa lã é tirada de ovelhas que são criadas num convento de irmãs, elas tosquiam as ovelhas, tecem essa peça, é autenticamente lã de ovelha, e para simbolizar mesmo que o pastor carrega sobre os ombros as ovelhas de Cristo. Nós agradecemos então a Dom Jacinto pela disposição de nos acolher e nos explicar um pouco mais a respeito do pálio. Que o Senhor abençoe sempre mais a sua vida, Dom Jacinto. Muito obrigado, amém. E vamos então nos preparar para estar na nossa catedral no dia 15 de setembro, presenciando com muita alegria e ação de graças nosso novo arcebispo, Dom Juarez, receber das mãos do núncio apostólico, representante do Santo Padre no Brasil, receber o pálio, que tem um simbolismo para toda a nossa província eclesiástica. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, nós estamos no Facebook e no Instagram, por lá você acompanha todas as atualizações da Arquidiocese de Teresina. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. A igreja é um local sagrado, de reverência a Deus. Portanto, é necessário que saibamos nos portar nesses ambientes que exigem mais respeito. Vamos agora refletir sobre esse assunto no quadro Bons Conselhos. A cada lugar que vamos, existe uma maneira correta como se vestir e se portar. E na igreja não é diferente. Por isso, no nosso Bons Conselhos de hoje, nós vamos conversar com a Gema Barroso, ela que é professora de etiqueta e vai nos ensinar de forma mais detalhada como nos portar durante a Santa Missa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do programa Em Tuas Mãos. Eu que agradeço em poder esclarecer, em poder ajudar com as respostas às suas perguntas. E como nós devemos nos portar durante a Santa Missa? Da melhor forma, de uma maneira respeitosa, afinal, ali é um espaço sagrado. Então a gente tem que ir com essa veste também da postura adequada, do respeito, do silêncio, da discrição, saber como se comportar, ser pontual. Nunca chegue depois, chegue sempre antes, 10 minutos antes de iniciar a missa. Escolha um lugar para sentar e não fique circulando na igreja, fique quieto. Não seja espaçoso também, às vezes você coloca a bolsa tirando o espaço para outra pessoa.
Então é importante observar, evitar cumprimentos efusivos naquele momento, deixemos para depois os cumprimentos efusivos, gritar, apontar. Então é importante ter essa postura correta, ficar de pé quando for preciso, sentar quando for preciso, porque ela tem, observar os ritos da missa, tem ritos e a gente tem que respeitar esses ritos. Por exemplo, na hora do evangelho, da aclamação e proclamação do evangelho, precisamos ficar de pé. Quando for a homilia, a gente senta, mas evitar, porque tem gente que sai na homilia para acender um cigarro, tomar uma água, ir ao banheiro, isso não existe, não funciona. Fique ali ouvindo atentamente a homilia. Então, é uma postura de respeito e uma postura de valorizar, de zelar o sagrado. Ali é um templo sagrado. Gema, e quais são os comportamentos, além desses que a senhora citou agora, que devem ser evitados a todo custo durante a celebração? O uso do celular, por exemplo, tem gente que até atualmente acompanha as leituras pelo celular. Eu discordo. Eu acho que devemos evitar. Tem o jornalzinho e a própria proclamação da palavra, o leitor está ali fazendo a leitura, né? Então você fica atento, você fica ouvindo a palavra. Ser silencioso, não estar. Se estiver tossindo, por exemplo, às vezes as pessoas vêm muito gripadas, evite para a missa assim. Se está em um acesso de tosse, se retire, seja discreto sempre. A gente tem que ser bem discreto e silencioso, porque para não quebrar aquele ritmo. Até o chegar atrasado, por exemplo, seja de forma silenciosa, discreta. O toque-toque do sapato chama até a atenção, as pessoas se voltam para olhar, deixam de prestar atenção, inclusive no presidente da celebração, né? E é preciso ter esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado, zelo para com o espaço sagrado. Na hora da comunhão, por exemplo, vá para a fila da comunhão, composta, as mãos postas, silenciosa, sem conversar, sem estar de bate-papo com a pessoa que está do seu lado, na sua frente. Não, receba a comunhão com amor, com contrito, porque ali é um momento, é um encontro seu e o Cristo. Então esse momento é muito singelo, mas ao mesmo tempo muito respeitoso. O celular é importante também porque as pessoas, quando a gente entra na igreja, o celular já deve estar no silencioso. Não se deve nem entrar atendendo ao celular, falando como se estivesse assim num restaurante, num espaço livre. Não, ali é o sagrado, é a casa de Deus. Então, a gente tem que entrar de uma forma respeitosa. A gente sabe que em seguida vamos ter esse encontro, é um momento de encontro, de comunhão com o nosso Pai. E com relação às vestimentas, como nós devemos ir bem vestidos para acompanhar a celebração, para participar da celebração da Santa Missa? Desde a minha infância, Joyce, aprendi com a minha mãe, porque a gente tem os ensinamentos com a mãe. Esses ensinamentos são preciosos, são para a vida toda. Essa forma de se trajar adequadamente para a missa tem tanto valor, já que por ser um local sagrado, a gente tem que ter esse zelo também na indumentária. Veja, quando nós recebemos um convite para um casamento ou para uma festa de 15 anos, a gente tem a preocupação com o traje, não tem? Tanto que vem no convite o tipo de traje. E por que não ter essa preocupação com o traje, com a indumentária da missa? Então, não banalizar, não ir de qualquer jeito, ali é uma forma de você se apresentar bem diante do Cristo, diante de Deus. Então, vá com roupas compostas, evitar transparências, decotes exagerados, roupas curtas, as mulheres. Os homens, por exemplo, não entrar de boné, nem de chapéu, nem de short, nem os bermudões, mesmo numa situação de uma igreja litorânea, né? É preciso saber se trajar adequadamente para esse encontro. A gente tem essa preocupação, pois a gente precisa também ter esse cuidado quando formos à missa, do traje, tanto homens como mulheres. E por que é tão importante para nós irmos para a celebração com a vestimenta apropriada? Para cada ocasião, a roupa adequada. Se você vai a um churrasco, por exemplo, você vai de short, tênis, um tamanquinho, uma sandália aberta, regata, bem à vontade, não é assim?
A missa já é diferente, é algo mais solene, é formal. Então você tem que usar uma roupa adequada. Afinal, é a casa, é a igreja, é um templo sagrado. Então coloque sua melhor vestimenta. Quando eu me refiro à melhor vestimenta, não é uma roupa de grife, não é isso. É uma roupa arrumada, que lhe caia bem, que esteja composta, recatada. Isso é tão importante, isso não é ser antiquado, não tem nada a ver, é respeito. Respeito mesmo, nós precisamos ter respeito para o sagrado. E hoje a gente vem banalizando, achando que tudo pode, nem tudo pode, tem regras. A vida da gente é feita de regras. Por exemplo, no trânsito nós temos regras, as regras da família, as regras na própria igreja. Então a gente segue com respeito e é feliz. Com certeza, não vamos deixar de ser feliz por não respeitar as regras. A gente vive até melhor, convive melhor, participa melhor dessa construção coletiva chamada vida. Gema, é de tradição, né, levar as crianças, os pais levarem as crianças para as celebrações. Como lidar com as crianças durante a Santa Missa, né? Tendo em vista que tem algumas que correm, fazem barulho. Eu tenho certeza que o Cristo fica feliz com a presença das crianças na igreja. Mas os pais, atenção pais, vocês precisam orientar. E essa orientação começa em casa. Esse comportamento das crianças na igreja não é lugar para correr para cima e para baixo, subir ao altar, gritar. Não, a criança bem orientada, ela se comporta. Não é o fato de ser criança que tem que fazer tudo. E cadê a educação? A educação começa em casa, são os pais que recomendam. E é tão bom educar o filho, porque serve para a vida. Quando a gente recebe essas recomendações em casa, é a chamada educação doméstica, a gente leva para a vida adulta e só ajuda, com certeza. Então, comecem educando os filhos em casa, orientando como se comportar. Ali é um momento que não é para gritos, correrias, subir altar, correr, subir em banco, apontar. Não, em absoluto, é ficar corretamente sentado. Dá para ficar? Dá. Certo? Com certeza, basta orientar. A gente precisa desse cuidado também com as crianças e a presença delas na igreja encanta, embeleza, com certeza, mas com educação. Dona Gema, eu gostaria então de agradecer a sua participação no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade em estar esclarecendo sobre esse assunto que é tão importante para a nossa igreja. Eu que agradeço também essa confiança, participar desse programa tão interessante, tão esclarecedor, que nos ajuda muito no dia a dia. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E hoje no quadro Sacramentos vamos responder as suas dúvidas sobre o sacramento da confissão. E quem nos ajuda é o diácono Giovanni Batista. Bom dia, irmãos e irmãs do programa Em Tuas Mãos. Hoje, no quadro Sacramentos, iremos responder algumas perguntas sobre o sacramento da confissão, também conhecido como o sacramento da reconciliação. E para começar, nós temos a pergunta da Cecília Pires, que nos pergunta qual é a matéria do sacramento da confissão. Nós sabemos que todos os sacramentos têm a sua matéria, ou seja, um sinal visível que representa aquilo que ele contém, no caso, a graça de Deus. Por exemplo, o sacramento do batismo tem como matéria a água, a Eucaristia, o pão e o vinho, a unção dos enfermos, o óleo, assim como o crisma. Então, a matéria do sacramento da confissão é a contrição do coração, que se chega a ela através de um exame de consciência sincero e verdadeiro, onde você vai refletir sobre o pecado ou os pecados cometidos e vai buscar, através deste exame da sua consciência,
ver se ele realmente é um pecado grave que ofendeu a Deus, que nos ama com infinito amor. Mas a matéria do sacramento da confissão, que é a contrição perfeita ou o arrependimento sincero, ela também tem uma forma imperfeita. Então, como seria a contrição perfeita e a contrição imperfeita? A contrição perfeita é o arrependimento por amor. É quando eu me arrependo por ter ofendido a Deus que tanto me ama e a quem eu deveria ter amado de volta. E com o pecado eu feri, eu machuquei. E a contrição imperfeita é também um impulso da graça. É a minha consciência que leva o meu coração a sentir também dor por causa do pecado que cometi. No entanto, não é aquela contrição por amor, chamada também de a contrição da caridade, mas é uma contrição, um arrependimento que se dá pelo medo. Claro que também é um impulso da graça, porque é uma dor pelo medo de ter ofendido a Deus, enquanto que a perfeita é uma dor por amor, por ter ofendido a Deus que tanto me ama. A segunda pergunta é da Andressa Aguiar. Ela pergunta: posso me confessar diretamente com Deus? Olha, Andressa, no Evangelho de São João, quando Jesus institui este sacramento, é quando ele já vem até os discípulos, ressuscitado, e adentra aquela sala onde eles estavam reunidos, trancados por medo dos judeus. Ele chega exatamente curando seus corações, desejando-lhes a paz. A paz esteja convosco. Eles se alegram ao verem o Senhor. Logo em seguida, ele sopra de novo e diz novamente: a paz esteja convosco. E soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem não os perdoares, eles serão retidos. Ou seja, quando Jesus instituiu o sacramento da reconciliação, que também chamamos de confissão, ele estava nos dando a oportunidade de, uma vez tendo sido batizados, lavado a nossa alma da mancha do pecado original, depois, ao perder a graça batismal, por causa dos nossos pecados pessoais, ele nos dá essa oportunidade de recuperar a graça perdida através do sacramento da confissão. Claro que na impossibilidade, diante de uma situação invencível, de não tendo um sacerdote à minha disposição, num caso de extrema necessidade, claro, eu não posso deixar de elevar o meu pensamento a Deus e pedir perdão a Ele. Neste caso, nós devemos confiar sim no alcance da misericórdia de Deus. No entanto, quando Jesus instituiu o sacramento da confissão, ele tornou isto algo ordinário, que deve fazer parte da vida de todos aqueles que acreditam na Igreja e nos sacramentos a ela confiados pelo próprio Cristo. E agora temos a pergunta da Maria Guimarães, que pergunta: com que frequência devo me confessar? Olha, Maria, isso é muito pessoal e vai de pessoa para pessoa. De acordo com a caminhada de fé, com aquela experiência, aquela satisfação que a pessoa tem de estar em estado de graça, com certeza ela vai buscar se confessar com a maior frequência possível. Isto levando em conta as possibilidades de ter um padre ao alcance e que ela possa estar buscando esse sacramento. No entanto, diante das dificuldades que possam existir de tempo e até mesmo de encontrar um sacerdote, a Igreja nos recomenda que devemos nos confessar pelo menos uma vez por ano e, se possível, durante o tempo da Páscoa. Mas, tendo a possibilidade de se confessar, nós devemos buscar esse sacramento sempre que a consciência, através do exame que falei lá no início, nos cobrar a necessidade desse sacramento, ou seja, de estar sempre em estado de graça através do sacramento da confissão. O Raimundo Menezes agora nos pergunta: eu não confessei todos os pecados, recebo a absolvição mesmo assim? Olha, deixa eu lhe dizer, existem 2 pecados que nós podemos cometer durante o sacramento da confissão que podem se tornar até piores do que qualquer pecado que eu tenha vindo confessar. Qual é? É eu não confessar conscientemente todos os pecados, eu ir confessar por mera formalidade, eu tinha que me casar ou receber a crisma ou a primeira Eucaristia, e o catequista ou meu formador disse que eu tinha que me confessar. E eu fui lá,
sem um exame de consciência perfeito, porque fui me confessar por mera formalidade. Então, neste caso, se eu confessei apenas os pecados que eu julgava querer e deixei alguns escondidos, conscientemente, sabendo da gravidade disso, eu cometi o pecado de desdenhar da misericórdia de Deus. A outra é um pecado que você pode ter por uma espécie de escrúpulo. Você achou que o padre não levou muito a sério a confissão, que o padre não levou nem muito a sério, até você percebeu que ele não considerava pecado, os pecados que você confessou. Você pode pensar que não se arrependeu porque continua se lembrando do pecado, então, de forma alguma. E aí, então, pode acontecer que por uma espécie de escrúpulo você queira confessar esse pecado de novo. Não faça isso também, pelo amor de Deus. Você estaria desconfiando da misericórdia de Deus. O pecado, uma vez apresentado a Deus, foi perdoado e perdoado para sempre. Confessá-lo de novo seria desconfiar da misericórdia de Deus, coisa que não devemos fazer. Agora a pergunta do Benedito Irene. Ele faz a seguinte pergunta: se uma pessoa não se sente confortável ao se confessar com um padre, mas precisa da confissão, ela tem que ir a outro padre? Olha só, meu irmão, todos os sacramentos da igreja é algo que temos que fazer de forma confortável. Agora, vamos examinar qual é o caso. É porque este padre é o seu pároco? É porque ele é muito íntimo e você não se sente à vontade de encontrar para uma pessoa que, além de ser seu pároco, é seu amigo pessoal? Bom, o fiel é livre para se confessar com o sacerdote que ele quiser. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais íntimo, quanto mais próximo for o sacerdócio, mais frutuosa será esta confissão. Porque além dele ser o seu confessor, ele também vai poder lhe dirigir muito melhor quando você for procurá-lo para uma direção espiritual. Então, se for o seu pároco, se for alguém bem próximo de você, ainda melhor. Agora, como eu lhe digo, qual é a situação? Qual é o caso? O que faz você não se sentir confortável em confessar com esse ou aquele sacerdócio? O importante é o sacramento. Agora, como eu lhe disse, tem que se pensar qual é a situação que lhe leva a não sentir confortável com este ou aquele que seja sacerdote, já que pela nossa fé nós temos que acreditar que ele é um mero instrumento da graça de Deus, que quem verdadeiramente nos perdoa naquele sacramento é o próprio Cristo. E a última pergunta vem do seu José Mendes. Ele pergunta: a confissão comunitária é válida como sacramento? Também deve-se examinar cada caso. Em casos de extrema necessidade, pode sim se dá absolvição comunitária. No entanto, ordinariamente o que a igreja ensina é a confissão auricular, face a face, o penitente diante do sacerdote. Mas existem casos extremos, por exemplo, em pleno voo, o avião corre o risco de cair, tem um sacerdote ali, ele pode dar absolvição a todos aqueles que estão no avião. Um navio vai afundando, ou um carro está desgovernado, no perigo de um acidente grave em que várias, ou quem sabe todas aquelas pessoas irão falecer, e ali tem um sacerdote, ele pode dar absolvição comunitária. Existem sim as nossas celebrações penitenciais, mas é bom deixar claro que não é o ordinário. O ordinário é a confissão auricular face a face com o sacerdócio. Deixando bem claro neste sentido, confissão, absolvição comunitária só em caso de extrema necessidade e de forma extraordinária. E assim eu agradeço a todos vocês que nos enviaram estas perguntas e assim nos ajudaram a esclarecer acerca deste tão importante sacramento, que é o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação com Deus, com a igreja e com os irmãos. E no próximo domingo vamos responder os seus questionamentos sobre o sacramento da unção dos enfermos. Nós vamos deixar uma caixinha de perguntas em nossa rede social e você pode enviar a sua dúvida. Vamos agora para as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo.
Na noite de sexta-feira, dia 16 de junho, 9 seminaristas da Arquidiocese de Teresina foram admitidos às ordens sacras no último dia do Tríduo, em honra ao padroeiro do Seminário Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus. O rito é uma confirmação da Igreja em continuar no processo de formação dos seminaristas até chegar às ordens sacras, que são o diaconato e o presbiterato. A solenidade foi presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Teresina, que na oportunidade falou sobre como a igreja particular acolhe esses novos admitidos. Pois é, um momento importante na vida deles. Você sabe que a caminhada vocacional ela é uma caminhada duradoura. Demora aí pelo menos 10 anos de caminhada. Aqui no nosso regional nós temos uma tradição de fazer os ritos de admissão às ordens sacras na festa do Sagrado Coração de Jesus. Isso desde aquela primeira turma, quando aconteceu aí por volta do ano de 87, já foi assim. De lá para cá seguimos uma tradição. Mas é um momento muito importante, nos sentimos felizes e representando também os outros bispos do regional. Alguns estão aqui, outros não estão, mas já mandaram a sua autorização para que o reitor, diga que eles podem receber esse rito de admissão. E aí esta caminhada, nesse dia abençoado. O reitor do Seminário Sagrado Coração de Jesus, que acompanhou durante alguns anos o desempenho deles, fez uma avaliação da trajetória desses 9 seminaristas que foram admitidos às ordens sacras. Primeiro de tudo, é importante lembrar que os jovens são os jovens próprios do nosso tempo. E como toda a juventude que entra no seminário, se dispõe a percorrer um caminho, um itinerário de formação presbiteral. Avaliamos como positiva a caminhada, o esforço, a dedicação, a disposição em corresponder àquilo que a Igreja indica como caminho necessário para quem deseja consagrar sua vida ao presbiterato, à vida consagrada, à vida presbiteral. O seminarista Bruno, que foi um dos admitidos às ordens sacras, relembra o motivo da sua escolha em se tornar padre. Bom, eu entrei no seminário já depois de ter estudado, me formado como técnico em contabilidade. Na verdade, não era um dos meus projetos e planos primeiros. Na verdade, eu queria ser professor ou músico. E quando eu entrei no grupo de coroinhas um pouquinho mais tarde, aquela vontade foi surgindo, foi crescendo. Mas foi com o encontro de jovens com Cristo, quando eu terminei o meu encontro de jovens, que aí eu decidi, no fim do encontro, eu disse, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida, eu quero falar de Jesus para os outros. O seminarista Eurípedes, que também é oriundo das vocações adultas, falou sobre como é para ele estar dando mais um passo rumo ao sacerdócio. E após o chamado de Deus, resolvi abrir mão da minha vida em meio à sociedade para me dedicar ao serviço a Deus. E esse passo da admissão é muito importante para mim, né? Porque é uma confirmação daquele chamado que Deus me fez. E após muitas orações aqui no seminário também, além de nossas atividades, veio me confirmando cada vez mais esse chamado. E a cada passo é uma alegria que transborda muito o coração, cada vez mais aquece, né? E nos chama a caminhar, a seguir cada vez mais a Cristo e na obra que Ele nos propõe, que nos chama a cada dia. Já o seminarista Mateus, que há 6 anos entrou para o seminário, descobriu que essa era sua vocação ainda na infância, durante um momento de espiritualidade realizado pela Renovação Carismática Católica. Ele revela o que esse momento da admissão às ordens sacras representa para o futuro dele como sacerdote. Então tudo começou na família, minha família é católica, desde sempre me levando à igreja, e aos 12 anos de idade, então tive um encontro pessoal com Jesus na Renovação Carismática Católica, onde eu me senti chamado ao sacerdócio. De lá para cá entrei no grupo vocacional da Arquidiocese, acompanhamento na casa do arcebispo, e então a igreja confirmou em 2017 que eu iria entrar no próximo ano no propedêutico, que é a primeira etapa. Então, em 2018, a primeira etapa de introdução no propedêutico, depois a filosofia, 19 até 2022,
E então, agora no segundo ano de teologia, a igreja nos confirma, né, com a admissão de que nós podemos prosseguir e continuar nessa etapa rumo ao sacerdócio. Né? O momento contou com a presença dos bispos Dom Edvalter Andrade, da Diocese de Floriano, Dom Plínio Luz, da Diocese de Picos, o arcebispo emérito Dom Jacinto Brito, padres interdiocesanos, integrantes do clero arquidiocesano, familiares e amigos dos admitidos às ordens sacras e à comunidade de fé. Durante a solenidade, também foi comemorado os 40 anos de instalação da Casa de Formação Sagrado Coração de Jesus. No sábado, dia 17 de junho, foi realizado na Arquidiocese de Teresina o 4º Simpósio dos Ministros da Palavra, que este ano trouxe como tema Concílio Vaticano II. Vamos conferir. O momento formativo aconteceu das 2 às 5 horas da tarde e reuniu ministros da palavra de toda a igreja particular de Teresina. Um dos objetivos do simpósio, além de trabalhar o documento da igreja, é também proporcionar a troca de conhecimento entre eles. O coordenador arquidiocesano dos ministros da palavra explica com detalhes sobre o intuito desse encontro. O objetivo principal é esse convívio, troca de experiência, porque o simpósio nos eleva a isso, né? São conversas, são experiência, comida, sorriso, falas. Então esse é o objetivo, esse reencontro. Quando a gente faz as formações, que é uma grade de 48 horas, a primeira coisa que a gente fala é a equipe da coordenação, que a formação nos capacita para ir para as comunidades, mas a formação principal é essa troca de experiência. O 4º Simpósio dos Ministros da Palavra teve como facilitadora a professora Graça Ferreira, que integra o Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Na oportunidade, ela explica sobre a importância de se trabalhar esse tema, Concílio Vaticano II, com os ministros da Palavra. Por muito tempo, a Igreja Católica ficou muito fechada em si mesma, né? E foi o Concílio Ecumênico Vaticano II que veio fazer esse diálogo com o mundo, com a sociedade. E agora é de fundamental importância porque no pontificado do Papa Francisco, ele tem insistido muito para que a gente volte às origens do Vaticano II e nós, como cristãos católicos, precisamos estar afinados no sentido de saber como se deu o concílio, quais foram as mudanças que aconteceram e aqui nesse simpósio nós vamos realizar esse momento de formação. Ministros da Palavra de diversas paróquias pertencentes à Arquidiocese de Teresina se fizeram presentes durante a tarde de formação. A ministra Graça Teles, que atua há 6 anos na paróquia Nossa Senhora das Graças, revela o que a motivou a participar desse simpósio. O encontro pessoal entre as pessoas num evento desse, isso já acrescenta. Se a gente não fizer esses encontros, a gente eu acho que vai envelhecer, a gente vai ficar despreparada, né? A gente vai ficar muito mais forte, porque estamos juntos e porque estamos nos formando. Quem também falou sobre o desejo de vivenciar esse momento formativo foi o participante Francisco, que atua há 2 anos como ministro da Palavra na área pastoral Paulo VI. Ora, o que se estuda hoje, o que se lê é a igreja em saída, a igreja moderna, a igreja do Vaticano II, do concílio. Então eu estou vindo aqui para recolher subsídios a respeito dessas inovações que está acontecendo na igreja desde o concílio Vaticano II. Raimundo, que já está há 9 anos nessa jornada de serviço a Deus e à igreja, através desse ministério, revela o porquê de continuar se atualizando através dessas formações. O conhecimento é necessário para cada um de nós e a palavra de Deus é algo que a gente tem que estar sempre buscando cada vez mais, nos aprimorarmos, né, e conhecer, porque é missão nossa, ministrar a palavra também, de repassar esta palavra para os nossos irmãos e irmãs, né, quando levamos a palavra de Deus nas comunidades, né, nossa missão. O momento, que durou toda a tarde, foi promovido pela Subcomissão Arquidiocesana dos Ministros da Palavra da Arquidiocese de Teresina.
Neste mês de junho, a ASA completou 67 anos de atuação voltada à assistência de pessoas em situação de vulnerabilidade. Como forma de comemorar essa data, na manhã da última terça-feira, dia 20 de junho, o diretor executivo da organização, o Padre Tony Batista, reuniu os colaboradores dos serviços ofertados em um profundo momento de oração, confraternização e agradecimentos a todos esses anos de missão. E estas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E a nossa dica da fé deste domingo para você é o livro Símbolo e Sacramento, uma releitura sacramental da existência cristã, da Edições Loyola. Nesta obra, finalmente os leitores brasileiros podem ter acesso a um livro considerado um clássico no âmbito dos estudos da teologia contemporânea sobre os sacramentos. Este livro chega, portanto, em boa hora, mas ele é muito mais do que um tratado sobre os sacramentos. Trata-se de uma teologia fundamental da sacramentalidade como dimensão constitutiva da existência cristã. Contudo, para além dos sacramentos, percebe-se a questão teológica subjacente à presente obra, a crise do discurso teológico tradicional, na medida em que ele é demasiado dependente dos pressupostos do pensamento metafísico. E essa foi a nossa dica de leitura de hoje para você. Aproveite e faça uma boa leitura. O Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus está celebrando os seus 40 anos de criação. Durante esse tempo, centenas de jovens passaram pelo processo formativo dentro do seminário rumo ao sacerdócio. Vamos agora, nessa matéria especial, acompanhar um pouco da história do seminário. Foi durante um retiro do clero no ano de 1981 que os padres que estavam presentes foram consultados pelos bispos sobre a ideia de construir um seminário maior em Teresina, na intenção de que os seminaristas não precisassem estudar fora para se formar. A partir de então, foi criado um pequeno grupo para pensar a construção do novo seminário. E foi assim que recordaram que a arquidiocese tinha uma pequena propriedade rural na estrada para Palmeirais, que prontamente foi disponibilizada para a edificação do seminário. O atual reitor da Casa de Formação explica com mais detalhes sobre a motivação para a criação desse espaço. Bom, primeira coisa, o Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus, ele é um projeto, um propósito das 8 dioceses do estado do Piauí, que se uniram para criar esta casa, instalar esse seminário, que é o lugar de formação dos futuros padres do Piauí. Portanto, o seminário tem uma grande importância na história eclesial do nosso estado, porque daqui saem os padres que vão assistir espiritualmente, que vão guiar as ovelhas, o povo de Deus, espalhados pelas 8 dioceses do nosso Piauí. Ao mesmo tempo em que trabalhavam na construção do Seminário Maior, os bispos decidiram abrir uma sede provisória da nova Casa de Formação, em comum acordo com a Congregação das Irmãs de São José de Concórdia, na pessoa da formadora Irmã Patrícia. E dessa forma, os primeiros seminaristas da casa foram acolhidos no convento enquanto a obra era finalizada. A irmã Joseleide, que vivenciou de perto essa época, relembra como foram as tratativas. Eles eram muito amigos da irmã Patrícia, né? A irmã Patrícia foi professora
dele, seminarista. Na época que ele morava aqui, ela não era professora, depois que foi para outro seminário. Mas ele era muito amiga do reitor, Dom José Gonzalez, que era o reitor da época. E aí eles acharam o local propício, né? Além do ambiente, como ele dizia, que aqui era um interior dentro da cidade, né? Pela tantas plantas, tantos pássaros, né? Era um ambiente propício para oração e para estudo. O convento das Irmãs de São José de Concórdia, com uma grande construção e muito bem dividido, era ocupado de um lado pelas irmãs, sendo 4 noviças, 2 junioristas e a formadora, e o outro lado ocupado pelo padre José Gonzalez Alonso e 24 jovens seminaristas que ingressavam nos estudos filosóficos. Destes, 18 da província eclesiástica do Piauí e 6 da província eclesiástica do Maranhão. A irmã Joseleide, que conviveu por um tempo no convento com esses jovens seminaristas, revela como foi essa troca de experiência. O momento de convivência com as pessoas fora do seminário, do ambiente de estudo, era no momento do lazer, na parte da tarde. Nesse momento eles conversavam com as pessoas, amigos que vinham, né? Nós que morávamos aqui, né? Então a nossa convivência maior era neste momento, né? E era um momento muito animado, porque eram muito jovens, né? E eles eram muito animados, estavam assim, iniciando a caminhada, e era um momento assim, de muito entusiasmo para eles, e um momento novo na vida deles, né? No fim da tarde de 5 de março do ano de 1983, em missa solene na Catedral Metropolitana de Teresina, o arcebispo Dom José Freire Falcão e os demais bispos da província fundaram e inauguraram, ainda em sede provisória, o Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus. Após um ano de construção, em 31 de julho de 1984, os seminaristas chegaram ao prédio novo, que é uma expressão viva da comunhão das 7 dioceses da província. Como forma de deixar registrada a história do seminário, dando destaque para a instalação e construção do mesmo, em 2020, o padre Ayrton Marcos, na época reitor da Casa de Formação, decidiu escrever um livro chamado Uma História em Construção. O sacerdote revela qual foi a motivação que teve para tomar essa iniciativa. Ela vem do coração e da motivação de Dom Alfredo, também de Dom Jacinto, que queriam transformar a história do seminário, já de tantos anos e de tantas experiências, em texto. Isso é um motivo histórico, porque a gente sabe que a história ela precisa passar da memória para o papel, até para garantir, digamos, a sua vida longa. O seminário não seria diferente. A proposta de escrever o texto é uma proposta e uma motivação históricas. Deixar para outros essa bonita memória de um seminário construído com a ajuda e com a participação de tantas pessoas. Na obra, existem diversas informações detalhadas sobre a fundação do seminário, mas o autor destaca uma que é imprescindível para o leitor tomar conhecimento. Uma das consequências da leitura desse texto é descobrir que aquele inicial desejo dos bispos do Piauí em possuírem dentro do nosso estado uma casa de formação para que dali surgissem os padres, os animadores da pastoral para a nossa realidade, é perceber que ao longo dessas páginas é contada uma história a partir de uma motivação que aos poucos foi se transformando em um sonho muito maior do que aquele pensado inicialmente. No início veio a construção de uma casa, a montagem de uma comunidade, dela, porque cresceu a necessidade da construção de uma segunda casa, também cheia de vocações, de histórias, e a partir dessas duas casas de formação, a Casa da Filosofia e a Casa da Teologia, surgiu também como um sonho ampliado a construção e a oficialização do nosso Instituto de Estudos para o seminário e também para as pessoas que queiram buscar esses dois cursos e também outras linhas de estudo, que é o ICESP, o nosso Instituto Católico de Curso e de Formação Superior. Então, um sonho aparentemente limitado cresceu, se ampliou e se transformou
nessas, para nós, importantes 3 casas de formação que aparecem nesses textos, especialmente nesse livro. É uma construção que foi além do plano inicial e que hoje, como nós acreditamos, ainda continua nos fazendo um grande bem. Muitos anos se passaram após a instalação do seminário e, mesmo já estruturado, ele ainda necessita de recursos para continuar com o serviço formativo. O atual reitor revela de que forma as pessoas podem ajudar. Cada família, quando exerce bem a sua tarefa de evangelizar, de cuidar dos filhos, de educar os filhos na fé, isso se torna já um bom trabalho de promoção vocacional. Outra forma é colaborando nas nossas dioceses. Cada diocese tem o seu projeto Amigos Benfeitores do Seminário. No território da Arquidiocese tem o projeto Terra Sacerdotal, que é uma forma dos leigos e leigas, os católicos da nossa região, cooperar com a formação dos futuros padres. Outra forma de ajudar é sendo um amigo do coração. Nós temos um grupo de leigos e leigas aqui do seminário que, na gratuidade, sem deixar de atuar em cada uma de suas paróquias, das suas pastorais, movimentos, ainda tira um pouquinho do seu tempo, da sua dedicação para colaborar como amigos do coração. E após 40 anos de sua implantação, o Seminário Maior Interdiocesano Sagrado Coração de Jesus continua empenhado na formação de futuros sacerdotes que servem não só a Arquidiocese de Teresina ou o estado do Piauí, mas sim os estados de todo o Brasil. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor, para este domingo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, com satisfação venho até você, trazendo uma palavra de fé e de vida neste domingo, dia do Senhor. E a palavra de Cristo hoje para nós é segundo o evangelista Mateus, capítulo 10, versículo de 26 e seguintes. Jesus fala do cuidado que ele, como bom pastor, tem por todos nós, o seu rebanho. Deus é o bom pastor que cuida de todos. Deus é um pai ciumento. Enviou seu Filho Jesus Cristo, que deu a própria vida para cuidar de nós. O que ele pede hoje, a propósito do cuidado, primeiramente o cuidado daqueles que são cuidadores com o rebanho. E esse cuidado vem de Deus. Se ele cuida de todos, cuida ainda com maior dedicação e predileção daqueles que são escolhidos e enviados por ele como missionários, como profetas, como apóstolos do Senhor. E são apóstolos para anunciar a boa notícia de Cristo. Por isso, ele fala aqui 3 vezes do cuidado. Não tenhais medo. Medo de quê? Primeiramente, medo de anunciar a boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso enfrentar o medo para cuidar bem do rebanho, anunciando Cristo Jesus. Não é anunciar a si mesmo, mas é anunciar o Cristo Jesus. E ele cuida daqueles que são enviados para cuidar do rebanho. Eu estou, nesse dia, viajando para Roma e vou concelebrar com o Papa Francisco e vou receber o chamado pálio. O pálio é um colarinho feito de lã de carneiros que depois vai ser colocado nos meus ombros, como é colocado nos ombros de cada arcebispo. Ele é feito de carneiros e de ovelhas para simbolizar o cuidado que o pastor tem e que conduz sobre os seus ombros o seu rebanho, que na verdade é o rebanho do Senhor colocado sobre o seu cuidado, sobre o seu pastoreio. Jesus diz: não tenhais medo de anunciar. Depois ele diz: não tenhais medo
daqueles que podem matar o corpo, mas não têm nenhum poder sobre a pessoa humana, que é corpo e alma. Somente Deus tem esse poder. Por isso, não ter medo, não ter medo de dar a própria vida, não ter medo de dedicar a própria vida por causa do cuidado do rebanho do Senhor. Mesmo que isso, às vezes, custe a vida, a morte paulatinamente, no sentido de as incompreensões, as perseguições, o desinstalar-se para ir ao encontro e para cuidar dos outros. E ainda ele vai dizer: não tenhais medo, porque vós valeis mais do que muitos pardais. Nós somos filhos e filhas de Deus. Ele tem por nós uma predileção de criação, de cuidado e, por fim, de salvação. E por nós dá a própria vida. E ele vai concluir ainda com esse cuidado. Porque anunciar o nome de Cristo, anunciar a sua boa notícia, é a gente se dedicar inteiramente através do testemunho, do anúncio da palavra, da celebração dos sacramentos, da vivência da caridade fraterna. Assim nós anunciamos Cristo. E olha a alerta que ele vai dizer para mim e para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Todo aquele que se declarar em favor de mim diante dos homens, você se declara a favor de Cristo? Se declarar a favor de Cristo, meu irmão, minha irmã, não é apenas um gesto de você rezar o credo ou de você fazer um momento de louvor, fazer uma promessa. Tudo isso é muito bom, mas é, acima de tudo, confiar nele, uma fé robusta, e isso é um dom, esse é um dom que nós devemos constantemente pedir a Deus, o dom da fé. Não tenhais medo de professar a fé, vai dizer também o Senhor por nós. E ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também vou me posicionar em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Que maravilha, que promessa maravilhosa, que nos desafia, é verdade, mas ao mesmo tempo nos encoraja para sair em missão, para testemunhar a nossa fé, para dar a vida por aqueles que estão sob o nosso cuidado, seja na família, seja na igreja, no trabalho, na sociedade, no mundo da educação, no mundo da cultura, no mundo da comunicação. Somos sempre cuidadores, escolhidos por Cristo para fazer aqui o bem. Não tenhamos medo de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que nós possamos ter sempre a certeza da presença do Senhor em nosso meio, nos guiando, nos amparando, principalmente nas nossas maiores aflições. Uma boa semana a você e até o próximo domingo.